Meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas a conseguir precisão, rapidez e segurança na instalação de seus implantes dentários. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O que você precisa saber para ter mais precisão na instalação de seus implantes? Precisão, o que é você ter precisão, em implantodontia? Precisão é você saber o local exato para que você... Então, vamos um pouquinho antes, ó. Para você instalar o seu implante, você precisa fazer uma sequência de perfuração. Então, para você ter precisão, você precisa saber o local exato que você vai instalar o seu implante. Qual é o local, por exemplo, se você vai fazer o implante no primeiro molar inferior? Qual é o local que eu preciso colocar esse implante, local exato, para que eu tenha a emergência protética necessária para aquele tipo de prótese que eu estou projetando para o meu paciente? Por exemplo, eu estou planejando aqui uma prótese parafusada. Então a emergência precisa ser do parafuso no centro da superfície ou da face oclusal do primeiro molar. Se você inclina um pouco mais esse implante para vestibular, o parafuso vai sair na vestibular. Qual é a consequência disso? Você tem várias consequências, mas principalmente o quê? Alteração de contorno da coroa, que vai levar a uma menor longevidade dos seus casos. E fora o problema estético, que muitas vezes você fala assim, não tem problema, porque a estética para mim é mesmo o parafuso saia. Então, precisão, você ter precisão em implantodontia é você saber o local exato que você vai colocar o seu implante. E para você chegar naquele local exato, você precisa o quê? Fazer uma sequência de perfuração. Então, olha lá a complexidade. Então, eu preciso, primeiro, saber o local que coloco o meu implante, que eu vou colocar. E, segundo, qual é o local que eu vou fazer a perfuração. Olha lá, o local que eu vou fazer a perfuração, que vai interferir diretamente o quê? Na posição da plataforma protética do meu implante. Isso vai me levar ao quê? A ter o quê? Posição tridimensional correta. Então, precisão, ela é fundamental, para nós implantodontistas. Quanto maior a precisão que você tem vários efeitos colaterais. Se você tem precisão na colocação do seu implante, você tem precisão na perfuração, na sequência de perfuração, as suas cirurgias se tornam mais rápidas. Então é mais ou menos isso que a gente vai estar falando agora de manhã e nos próximos 40 minutos. Então fica aí comigo para que a gente possa explanar ou explicar para você tudo isso, tá joia? E eu sempre falo assim, esses são conceitos que a gente muitas vezes passa desapercebido. E isso está te levando a ter o quê? Principalmente um alto nível de estresse. Local correto, exato de onde colocar o meu implante. E para isso, eu preciso saber aonde é que eu vou fazer a perfuração e como é que eu vou fazer a perfuração. Que são dois momentos distintos que vai te acometer. Primeiro, você fala assim, Edilson, eu já faço planejamento reverso aqui, eu faço e vou lá e já sei onde é que eu preciso colocar o meu implante. Mas você está tendo precisão na colocação do seu implante? Quando você termina a sua cirurgia, você fala assim, poxa vida, esse era o lugar que eu tinha que colocar o meu implante. Ou você pensa, ou você está se sentindo assim, olha lá, pensa comigo. Então você está ali na tua cirurgia, no teu momento cirúrgico, então você abriu o campo operatório e vai para a sequência de perfuração. Broca lança ou broca esférica, de acordo com o sistema de implantes que você utiliza, você faz a primeira perfuração para romper a cortical. Rompeu a cortical óssea, aí começa a tua busca por ter precisão, Porque você sabe, você viu lá que você consegue no teu enceramento, mas chega aqui no campo operatório, a dificuldade está muito grande. Porque e agora? Você começa a perfurar a inclinação mesiodistal, vestíbulo lingual e a profundidade cérvico-apical vai impactar diretamente no quê? Na tua precisão. E essa precisão é o que você precisa para ter posição tridimensional correta, que é a busca de todo implantodontista. Então, esse primeiro aspecto, ter precisão na implantodontia, o que você deve saber e o que você deve fazer para ter precisão, é ponto-chave. Porque você precisa entender onde é que você está, o que está acontecendo e o que está te impedindo de ter precisão.
E você vai entender que a precisão que você necessita no campo operatório, ela é muito fácil de você conseguir. Existe um trajeto, existe toda uma sequência que você entenda, e você entendendo essa sequência, você vai conseguir. Vamos pensar então, eu falei para você que você precisa saber primeiro o local correto, tá joia? Né? Vamos dizer, eu já sei, então eu fiz um enceramento, a minha prótese está aqui, tá joia, está encerada, eu vou fazer uma prótese parafusada. E aqui já entra a primeira dúvida, né, do implantodontista. Poxa vida, mas eu não sei se eu vou fazer uma prótese parafusada, eu não sei se eu vou fazer uma prótese cimentada, eu sempre fico na dúvida, eu nunca sei. Isso é uma questão de filosofia. Eu vou te falar a minha filosofia, tá? Como é que eu faço? Eu, próteses unitárias, sempre que eu posso, a minha preferência é por próteses cimentadas. Então, se eu tenho próteses unitárias, elas sempre serão cimentadas, salvo raríssimas exceções. Para que você consiga uma prótese cimentada, olha lá, uma prótese cimentada, vamos dizer, na região anterior, é fundamental você ter precisão na sequência da tua perfuração. Qual é a sequência da perfuração, né? O que vai impactar? Então, quando você vai fazer o implante num dente unitário, que está faltando, então vamos dizer, você tem 11 milímetros de espaço médio distal e vai usar um implante de 3,5, você precisa o quê? O ponto de ataque, né? O primeiro ponto de perfuração, ele precisa ser exatamente naquela distribuição, para que você não fique com uma prótese cimentada nem mais para mesial e nem mais para distal, que vai impactar o quê? Na emergência protética do teu resultado, da tua prótese. Se essa prótese fica mais para mesial, você não consegue ter o que? A convexidade mesial necessária de um caso estético. Então isso impacta diretamente. Então precisão, gente, no campo operatório, ela é fundamental. Você precisa ter precisão. Se você não tiver precisão, você não consegue posição tridimensional correta. E a posição tridimensional correta é que vai te dar resultados protéticos de excelência e que vai dar longevidade nos seus casos clínicos. Então isso é importante você saber, você precisa estar sempre atento a esse detalhe, tá? Resultados protéticos. Então, a primeira pergunta não é nem como você vai ter precisão, mas o porquê que você deve ter precisão. Você que está aqui comigo, por que você deve ter precisão lá no campo operatório? Eu separei aqui, eu vou citar para você 3 pontos que para mim são fundamentais, tá? Primeiro, você ser preciso no campo operatório vai aumentar a tua segurança. Por quê? Você não vai lesar estruturas nobres anatômicas. Por exemplo, nervo alveolar inferior, né? Você vai trabalhar na mandíbula posterior. Se você tem precisão na tua sequência de perfuração, vamos dizer assim, do local que você vai trabalhar, você aumenta consequentemente a tua segurança e elimina a possibilidade de você ter o quê? Uma lesão nervosa, uma parestesia, que ninguém quer ter isso. Se você me falar assim, Edilson, não sei o quê, você não quer ter parestesia. Eu não quero, ninguém quer ter. Segundo porquê, o segundo porquê que você tem que ter precisão, para que você tenha emergência protética correta. Para você ter o quê? Primeiro, longevidade, porque a emergência protética, vamos dizer assim, da plataforma protética, se ela está mais inclinada para mesial, mais para vestibular, se ela não está tridimensionalmente distribuída corretamente para o tipo de prótese, para a quantidade óssea do seu paciente, o que vai acontecer? Você não consegue resultado protético e você não tem longevidade. Então, olha lá, não lesar e a posição tridimensional do seu implante. Aí eu te pergunto, você está satisfeito com os teus resultados protéticos? Se você não está satisfeito com os teus resultados protéticos, é a hora do quê? De você pensar no que está acontecendo, onde você pode melhorar, onde é que você pode evoluir. E eu vou mostrar isso para você, tá? Então, o que você precisa saber para você ter mais precisão na instalação dos seus implantes? Então, primeiro, saber a posição correta do tipo de prótese que você vai fazer. É uma prótese parafusada, é uma prótese cimentada. E para quê? Por quê? Eu sempre falo, né? Muitas vezes o implantodontista, o dentista, ele quer saber como. E quando você não entende o porquê, por exemplo, por que você tem que ter precisão, você muitas vezes não dá a devida importância. E aí você muda, mas você acaba não enxergando muitas vezes os principais benefícios, tá joia? Então, por que você deve aumentar a segurança e a sua precisão na implantodontia? E eu acabei de falar para vocês, primeiro aspecto,
não lesar estruturas nobres do seu paciente. Isso é fundamental. Ninguém quer. E quanto mais preciso for a tua sequência de perfuração, né? Quanto mais preciso for a tua perfuração, você vai o quê? Eliminar a possibilidade de você ter o quê? Qualquer tipo de lesão no seu paciente. Então você, com precisão, consequentemente aumenta a tua segurança. O que a segurança causa? O que o aumento da segurança, ela vai eliminar o principal problema que o implantodontista tem e que é silencioso. E muitas vezes o implantodontista não está percebendo ainda. Isso aqui, ó, esse é o aspecto silencioso do implantodontista. Estresse, né? Você já parou para pensar o quanto estresse você sofre durante o procedimento cirúrgico por falta de precisão? Porque muitas vezes você se estressa ali e você nem está entendendo o porquê. Se é por medo, vamos dizer, de você lesar a estrutura nobre, se é por medo de não saber onde é que você está trabalhando, onde é que você está perfurando. Então existe uma sequência. O estresse, ele se desencadeia dentro da tua cirurgia e vou falar primeiro da cirurgia e depois eu vou falar do estresse na prótese. Porque muitas vezes o implantodontista acha que tem estresse só na cirurgia. E tem implantodontista que acha que o estresse é necessário. Não é necessário. Estresse é um processo que vai ocorrendo com o implantodontista que vai minando a tua segurança, o teu prazer em ser implantodontista. Ele vai minando aos poucos, sabe? Teu estresse vai minando aqui, minando ali, até que chega um momento, você começa a se questionar, você começa a falar assim, poxa vida, será que eu vou conseguir? Será que eu estou na especialidade certa? Então, o que é que você precisa entender? O que é precisão e o que é a precisão? Por que você deve ter precisão? E se você acredita que você já tem precisão, por que você deve aumentar a sua precisão? E o que você vai precisar fazer para aumentar essa precisão no teu procedimento cirúrgico? Então, o estresse, gente, ele é evidente. Se você parar para pensar na última cirurgia que você fez, se você parar e analisar, e aí eu falo que independe a técnica cirúrgica que você usa, se você usa implantodontia analógica ou implantodontia digital. Quando você não entende o porquê do processo, por que você não entende o porquê do passo a passo, aí você, sabe, você desconhece, quando você não sabe, né, tudo o que é importante, você passa a descobrir isso no teu momento cirúrgico. E é isso que leva você a ter uma alta carga de estresse. E vou te falar aqui, você não precisa ter estresse. E eu não tenho mais estresse no meu procedimento cirúrgico e nem na minha prótese. Salvo raríssimas exceções, mas eu não tenho estresse, por exemplo, quando eu vou fazer a perfuração para instalar os meus implantes. Não tenho. E eu tinha uma alta carga de estresse nesse momento. Por quê? Porque eu me sentia inseguro e porque eu sentia que eu não tinha precisão no meu momento cirúrgico, vamos dizer assim, nas minhas perfurações. E isso, olha lá, então, por como você vai ter menos estresse? É você ter mais precisão, segurança. Segurança de onde instalar, né? Precisão é do local correto. Você precisa colocar o seu implante. E o local correto para você fazer a tua perfuração. Não pode esquecer disso. Não adianta só você descobrir onde é que você vai. Eu inserei, Edilson, eu moldei o meu paciente, eu montei em articulador e eu vi ali que eu posso fazer uma prótese parafusada, uma prótese cimentada, eu tenho espaço, beleza e tal. Isso aí é só o começo, é só a ponta do iceberg. Aí você precisa o quê? Aí você vai precisar, bom, beleza, você fez o enceramento, você fez o projeto arquitetônico da casa. Aí você precisa fazer o quê? O projeto estrutural. E o projeto estrutural é onde você vai colocar o seu implante com segurança. Até aí tudo bem. Aí, Edilson, eu faço o enceramento e eu faço o planejamento reverso e eu peço uma tomografia, por exemplo. Eu vou falar daqui a pouquinho de exame. Tá tudo certo. Só que aí, lá no campo operatório, como é que você está tendo precisão? De saber exatamente onde é que você vai fazer a tua perfuração. Quando eu falo de precisão, é de saber o local exato, correto que você deve fazer a tua perfuração. Edilson, mas eu vou ter possibilidade de ter problema? Sim, você vai ter. Agora, o que você precisa fazer? Qual que é o seu papel como implantodontista? Você precisa o quê? Minimizar isso. Como é que você minimiza os seus riscos? Aumentando a sua precisão. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Então você vai dar um tiro, né, com uma espingarda
a 10 metros. Se for dar um tiro a 10 metros com um revólver, é uma precisão. Se você for dar um tiro a 10 metros com uma espingarda, sem uma mira laser, por exemplo, você vai ter outra precisão. E se você for dar, nos mesmos 10 metros, um tiro com um rifle com mira laser, a precisão é outra. O desvio é outro. A possibilidade de você errar é menor. Por isso é que você precisa ter precisão. A precisão na implantodontia ela é fundamental. Para que você tenha segurança, para que você saiba o local correto e consiga reproduzir aquele local na boca do paciente. Isso vai te levar a ter menos estresse, entendeu? Esse é um dos porquês, né? Então, como é que você diminui o estresse durante a instalação dos seus implantes dentários? Sabendo com precisão aonde colocar o seu implante e aonde o quê? Perfurar, principalmente. Porque o maior nível de estresse está na hora da tua perfuração. E você já parou para pensar o porquê que ele ocorre? Né? Vamos dizer, você vai fazer uma perfuração na região posterior de molar, né? Ou na região posterior de mandíbula, região de molar. E aí você começa a perfuração, aqui embaixo passa o nervo alveolar. Aí você começa a perfuração, né? Você vem fazer a tua perfuração, e aí você começa a sentir o estresse, porque você não sabe se você está perto do nervo ou se você está longe do nervo. E muitas vezes aqui, daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre previsibilidade. O implantodontista fala tanto de previsibilidade, e a previsibilidade para nós ela é um pouco diferente. A gente precisa fazer a interpretação correta do que é ser previsível aqui na implantodontia. Aqui eu começo a fazer os questionamentos, né? Então você precisa entender. Quando você entendeu que precisão é o local exato, primeiro aspecto é como saber qual é o local exato. Como é que eu vou saber o local exato? Então aqui eu quero falar com você primeiro. Deixa eu fazer essa colocação aqui para você. Você instala os seus implantes à mão livre, sem executar um planejamento, por exemplo? Então, o paciente me procura, Edilson, lá e vem com uma radiografia panorâmica, e aí eu olho lá e faço. Então, você instala seus implantes à mão livre, sem fazer ou sem executar um planejamento? Se você faz isso, você não vai ter nada de precisão. A tua precisão é zero. Isso leva você a ter alto risco de lesar o seu paciente, primeiro aspecto. Segundo, alto nível de estresse ou ausência total de estresse. Espera aí, Edilson, agora eu não entendi. Alto nível de estresse ou ausência total? Por falta de clareza. Porque, por exemplo, quando você instala os seus implantes à mão livre sem executar um planejamento, você não está vendo o quê? As duas informações necessárias. Informação óssea do seu paciente, que é o local onde nós vamos trabalhar, que é o campo onde é que nós vamos trabalhar, vamos dizer, a estrada que a gente vai percorrer, e a segunda informação é a prótese, que é onde a gente tem que chegar. Então, muitas vezes, se você faz isso sem um planejamento, então você não está vendo todas as possibilidades de problema. E eu falo que isso normalmente acontece com aqueles mais jovens, né, de profissão, ou aqueles mais velhos dentro da profissão. E isso não pode acontecer, você não pode negligenciar isso na tua clínica, por vários motivos, né? Para que você tenha a tua segurança, para que você tenha resultados protéticos de excelência, para que você não se frustre como profissional, para que o seu paciente, por exemplo, reconheça o seu trabalho, né? Porque você faz uma promessa para o seu paciente, você precisa entregar aquele resultado para o seu paciente. Você não pode prometer um resultado e entregar outro para ele, simplesmente assim. Então, como saber o local? Você precisa o quê? Precisa enxergar como é que está o teu planejamento. Eu falo que para que você tenha precisão no campo operatório, e a precisão que é você saber o local certo e fazer a perfuração certa, como conseguir fazer a perfuração para aquele resultado protético, isso chama precisão. E essa precisão vai te levar a ter posição tridimensional correta, que é a busca do implantodontista. Então, poxa, é só você entender esse princípio. Quanto maior a minha precisão, melhor serão os meus resultados. Melhor os meus resultados, eu tenho mais segurança no meu procedimento cirúrgico. Eu elimino o meu estresse. Quando eu aumento a minha segurança, eu elimino o meu estresse. E o que é segurança? Segurança é você saber que você está trajetando, que você está caminhando num campo, numa estrada, com segurança.
sabendo onde é que estão os pontos exatos de perigo. Olha, essa curva aqui você precisa diminuir a velocidade de 100 para 50, senão você não vai conseguir fazer, você vai passar reto e vai cair lá no penhasco e vai morrer, e vai matar a sua família. Agora, se você está trajetando numa estrada e não tem uma placa de curva, e você está vindo a 100 por hora e chega em cima da curva, o que vai acontecer? Você vai morrer, você vai capotar, você vai passar por abismo. Então isso é segurança. E eu sempre faço analogia, pessoal, do GPS. Qual é a analogia do GPS? Quanto mais informações você tem, mais precisão você terá. Edilson, mas GPS tem precisão? Lógico que tem precisão. GPS tem muita precisão, mas para que você tenha precisão no GPS, você precisa alimentar o GPS com as coordenadas corretas. Edilson, esses dias eu estava assistindo a TV lá e vi lá que uma artista digitou lá no GPS do carro e acabou caindo lá dentro da favela e o carro dela levou um monte de tiro e morreu gente e tal. O GPS não funciona. Mas aí, o que acontece? O GPS... Você precisa colocar o nome da rua, o número e o bairro certo. E muitas vezes na mesma cidade, existem ruas diferentes. Então, se você não está atento a isso, você vai cair no lugar errado. A mesma coisa é o nosso planejamento. Se você coloca os seus implantes à mão livres, você está correndo todos esses riscos. Se você instala, por exemplo, implantes sem ter uma tomografia, você só está vendo o quê? Você só está vendo a osseointegração. O paciente chegou com raio-x panorâmico, eu faço a sequência de perfuração e coloco ali. Se não tem precisão, se não tem segurança e está correndo o quê? Um alto risco de lesar o seu paciente. Não lesei disso, beleza. Mas você tem estresse na implantodontia em dois momentos, no momento primeiro cirúrgico e no momento protético. O momento cirúrgico é aquele que você titubeia e não sabe onde é que você vai colocar o seu implante, você está com medo, você não sabe se está perto do nervo, se você não está, se esse implante vai integrar. São todas as suas dúvidas. Te levam a ter um alto nível de estresse lá no teu momento cirúrgico. Sabe por quê? Porque o teu nível de informação está baixo. Você está indo para o campo operatório com baixo nível de informação. Isso te leva ao quê? A ter imprecisão e a ter insegurança no momento cirúrgico, porque você não sabe, você está com baixo nível de informações. Por exemplo, você vai perfurar, aí você não sabe se você está perto do nervo, isso te gera insegurança. Você vai perfurar, aí você tirou a broca de 2 e colocou o indicador de direção e viu que esse implante está muito inclinado para mesial. Fala, está muito perto do dente, caramba, e agora? Aí você vai ter que corrigir. Quando você corrige, aí você alarga a base da perfuração óssea. Você fala, poxa, e agora esse implante vai ficar fora? Então você começa a se perder dentro de um processo. Então isso é fundamental que você tenha o pilar da informação bem aguçado. Então, como é que você pode ter menos estresse? A segurança, a precisão. Quando você tem precisão, você elimina o teu estresse definitivamente, né? E aí que eu acabei de falar para você, aumentar o seu nível de informações, por quê? Então, quanto mais informação você tem, mais precisão e, consequente, mais segurança. Então eu falei para você que nós, implantodontistas, nós precisamos primeiro saber o local exato de colocar, né, de fazer a prótese, e depois o ponto exato da perfuração para conseguir aquele resultado. Isso é precisão. E aí nós precisamos o quê? Estar baseados em 3 pilares fundamentais para que você tenha a precisão. São fundamentais para que você tenha o quê? Precisão. E a precisão vai te levar a ter segurança e, consequentemente, conseguir a posição tridimensional correta do seu implante. Então, quais são esses 3 pilares? Marque isso aqui, Se você quer começar a sua mudança, se você quer começar a ser um implantodontista de alta performance, marca esses 3 pilares. Esses 3 pilares são fundamentais. Primeiro pilar, pilar número 1, o pilar da informação. Esse é o pilar número 1 para que você consiga precisão. Pilar fundamental número 2 é o pilar da visão. É o que você precisa ver no seu planejamento. E o pilar fundamental número 3 é o pilar do guia. Aqui você já pode fazer aí uma avaliação, uma autoavaliação. Pilar da informação. O que é o pilar da informação? São as informações necessárias que você precisa para que você possa
planejar os seus implantes. Então, quais são as informações que você precisa? Informação óssea do seu paciente e informação do tipo de prótese que você vai fazer, o que pode ser feito ali. Por exemplo, pilar da informação do tipo de prótese. Então, você tem uma ausência e você não sabe se é para um dente, para 2 ou para 3 dentes. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque quando você sabe a posição que o dente precisa ocupar, você vai o quê? Enxergar a quantidade de implantes que você necessita. Edilson, mas isso é fácil. Eu chego lá, eu olho, lá está faltando um molar. Muitas vezes tem inclinação, tem extrusão, isso muda tudo, impacta tudo no teu resultado final, né? Então, essa é o pilar da informação. Primeiro, é um dente, 2 dentes. Mas a fundamental é o quê? É a informação óssea do seu paciente. Quanto que você tem de osso. E aqui você pode conseguir essas informações através de um raio-x panorâmico, através de uma tomografia 2D ou através de uma tomografia 3D. Mas o pilar da informação é a informação do tipo de osso e o tipo de prótese. Como é que você está fazendo isso hoje? Avalia. Pilar fundamental número 2 é o pilar da visão. Visão é o que? É como você está vendo o seu planejamento. Vamos fazer aqui uma analogia para você poder enxergar melhor. Eu gosto sempre de fazer isso. Pilar da visão é como se fosse o teu projeto arquitetônico da casa. Você vai fazer uma casa e você está fazendo um projeto arquitetônico. Olha, beleza, esse projeto arquitetônico aqui, esse é o pilar da visão. Então, quanto melhor, quanto mais refinado for o teu pilar da visão, maior vai ser a sua precisão. Por quê? Você vai descobrir no pilar da visão o local correto para você colocar o seu implante. E aí, com o pilar da informação, eu sei aqui o local correto que eu preciso colocar o meu implante. Agora eu preciso o local correto, por quê? Porque eu tenho um desenho da minha prótese. Agora eu preciso ver o quê? Abaixo da onde essa prótese foi desenhada ou foi esculpida com enceramento, se eu tenho estrutura óssea para colocar o meu implante. Se eu tenho o quê? Espessura, vestíbulo lingual, se eu tenho altura médio-distal, se eu tenho largura. Então, que são informações nas 3 dimensões. E aqui, no pilar número 2, é que você vai enxergar o local exato de colocar. E se você tem segurança nisso. O pilar fundamental número 3 é o pilar do guia, que é o que vai levar você a ter precisão no campo operatório. O pilar do guia, e aqui muitas vezes os implantodontistas confundem previsibilidade. Eu quero falar com você um pouquinho sobre previsibilidade. Previsibilidade na implantodontia. Quando você entende corretamente esses 3 pilares, porque aqui, o pilar da previsibilidade para o implantodontista que não está, vamos dizer assim, bem atento, é o seguinte, ele acha que a previsibilidade que ele vê aqui, no pilar da informação, eu fiz o enceramento, isso é ser previsível. Você viu a prótese que você precisa. Ser previsível na implantodontia é um pouco diferente. Por quê? Porque a previsibilidade, para você conseguir aquele resultado que você está prevendo antes de executar o seu implante, necessita você ter precisão no campo operatório. Olha, complexo? Não é complexo, presta atenção. Para que você tenha aquela previsibilidade que você descobriu no teu enceramento, antes, porque eu fiz o planejamento reverso e tal, ótimo, beleza, ótimo, vou fazer esse tipo de prótese. Para que você consiga essa previsibilidade, você precisa o quê? Instalar o seu implante, ter precisão na instalação do seu implante. E essa precisão se chama reprodutibilidade, que é o que a gente busca e a gente confunde com previsibilidade. O que você precisa como implantodontista, o que nós precisamos como implantodontistas, simplesmente é reprodutibilidade no campo operatório. Tá joia? Isso quem vai nos dar é o 3º pilar, o pilar do guia. Previsibilidade é o que você consegue prever antes de ser executado.
Isso você viu lá no teu planejamento reverso, né? Lá no teu encerramento. Agora, para que você consiga, né, o que você previu, você executar na boca do seu paciente, é reprodutibilidade. E a reprodutibilidade vai te levar o quê? A ter precisão. Por quê? Porque você está se baseando nos 3 pilares. O pilar da informação, o pilar da visão, que é o que? Visualizar a estrutura óssea, o tipo de prótese para o seu paciente, e o pilar número 3, que é o pilar do guia. Tá bom? Então, a previsibilidade que você tanto busca na implantodontia, né, que é ter segurança de onde você instalar, de você ter precisão, né, do local correto, o local exato de onde colocar o seu implante. É para isso aqui, ó, para que você tenha a posição tridimensional do implante correta. Essa é a nossa busca como implantodontista. E é isso que leva o implantodontista do céu ao inferno. E o pilar número 3, que é o pilar do guia.